Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de março de 2015, é um sábado. O verbete de número 3.333. Ele tem 7 páginas, 50 logias e 18 máximos. O tema é a autossuperação do consumismo e foi elaborado, segundo a especialidade, autorreeducaciologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Maria de Fátima Duda. A Fátima Duda, ela é servidora aposentada do TRT, graduada em Química Industrial e Direito, especialista em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, é brasileira, natural de Afogados da Ingazeira, em Pernambuco. É do sertão, né? De Pernambuco. Isso. Voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 2008, docente desde dezembro de 2009, tenepsista desde 2008. Atualmente ela reside em Recife, Pernambuco, vindo para cá, né? Está em trânsito para Foz do Iguaçu. A autossuperação do consumismo é o ato ou efeito de a consciência homem ou mulher comprometida com a autoevolução, erradicar, descartar ou extinguir comportamentos consumistas, visando auferir maior rendimento evolutivo transcendente à atual experiência intrafísica. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal anticonsumista, o holopensene pessoal autopesquisístico, o holopensene pessoal autossuperativo, o holopensene do marketing, decidindo pela consciência incauta, a ortopensenidade patrocinando a reeducação financeira, o uso da inteligência evolutiva na autopesquisa e reeducação da autopensenidade. A sinalética energética e parapsíquica auxiliando na identificação de autopensenes, heteropensenes e holopensenes tendenciosos ao consumismo. Na fatologia, o acerto derrota, a disposição íntima de autoassistir-se, a cognição viabilizando a reeducação financeira, a promoção da aututárias, a redefinição das prioridades existenciais, o desconforto existencial denunciando o consumismo e consequente desequilíbrio financeiro, a reperspectivação dos valores pessoais e das atitudes consumistas, as contínuas auto-mini superações, a recém desencadeada pela autopesquisa, o exemplarismo como meio de reparação grupo kármica, as reparações dos rastros consumistas, o encontro com a conscienciologia sugerindo mudanças íntimas inevitáveis, o epicentrismo em instituição conscienciocêntrica aguçando a autopesquisa, a reeducação financeira favorecendo complexos e a autossuperação do consumismo sendo possível a partir da autorreeducação. Na parafatologia, o estado vibracional profilático na condição de antídoto ao consumismo, as interferências paragenéticas e grupo kármicas nas decisões financeiras, os gastos desnecessários denunciando o assédio extrafísico, o amparo intrafísico, intra e extrafísico, potencializando os autoesforços, a contribuição das projeções conscienciais e da TENEPS na autossuperação do consumismo e a neovisão multidimensional do consumismo. Nós chamamos a atenção que o detalhismo tem 12 máximos, o que caracteriza, o que atribui ao verbete um bom índice, né, de referência de detalhismo. E na argumentologia, nós destacamos os parágrafos. Autocogniciologia, que sob a ótica da recinologia, a verbetógrafa lista 4 variáveis associadas ao ato de consumir. E ela apresenta esses atos em ordem funcional.
No parágrafo autoconscienciometria, sob a ótica da autoinvestigaciologia, a autora contribui com 7 sintomas ou sinais passíveis de interferir na tomada de decisão do consumidor desatento. No parágrafo autorreeducaciologia, conforme a holomaturologia, ela lista 10 realidades dos quais refletem as mudanças autorreeducativas. Essas realidades chancelam, na verdade, a vida intrafísica mais aproveitada, de acordo com o autoenfrentamento da consciência na autossuperação, na busca da autossuperação do consumismo ou hiperconsumismo. A terapeuticologia também, ela dá uma enumeração horizontal, falando sobre a terapêutica. E agora, na remisiologia, nós vamos destacar autossuperação prioritária, definição do básico, inteligência financeira proexogênica, ortometria econômico-financeira e planilha evolutiva. A autossuperação do consumismo é alcançada através de medidas autorreeducativas adotadas pela consciência lúcida com base na teática da inteligência evolutiva e do autodiscernimento. Você, como se posiciona em relação à cultura do consumismo? Enquanto consumidor, vem atuando de modo consciente ou inconsciente? Compra por hábito ou exerce o poder de escolha evolutiva? Na filmografia específica, a autora contribui com 2 fontes e na bibliografia específica com 14 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens, que é composta por Ana Maria Rocha, Marilene Ragni e Socorro Frazão. Recim, vontade, desassim, megafoco, maturidade. Autodomínio, autoconfiança, autorregramento, autodiscernimento, antiemocionalismo, sobrepujamento, autolibertação, autovigilância, racionalidade, cogniciocracia, autocriticofilia, consumismologia, autodesassediologia, autorreeducaciologia e autodiscernimentologia. Agora, Fátima, a gente queria que você colocasse, contextualizasse para a gente o motivo pelo qual você escolheu esse tema e se durante a elaboração do verbete se mudou alguma perspectiva em você, se te ajudou a refletir alguma coisa, como é que foi para você fazer esse tema e no verbete? Boa tarde aos teletertulianos. Boa tarde aos os tertulianos presentes aqui no tertuliário. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, você também. Boa tarde aqui a minha amiga Pilar, que está aqui me auxiliando, não é? O que eu tenho para passar a respeito desse tema, a autossuperação do hiperconsumismo, é que ele surgiu durante um curso feito lá na Intercamp, em 2008, o curso chamava-se Teoria e Prática da Autopesquisa. Então, era um curso bem direcionado para a autopesquisa, mais prática do que teoria. E durante esse curso, nós, alunos, deveríamos escolher um tema para a nossa autopesquisa. Então, todos os alunos ali presentes tinham essa meta, né, de desenvolver uma autopesquisa. E a minha autopesquisa, após momentos de reflexão, porque a metodologia empregada era a autoconsciencioterapia, que é composta por 4 fases. E inicia pela autoinvestigação, depois vem o autodiagnóstico, que você chega. Na sequência, você vai traçar ações para autoenfrentamento e vai culminar com a autossuperação. Então, nessa fase de autoinvestigação, eu cheguei a essa questão do desconforto que estava passando em função do consumo exagerado. E esse desconforto, inclusive, era colocado pela equipe de professores do TPA, né, do curso.
É uma forma de você identificar a tua autopesquisa, que seria o fato, e esse fato traduzido através de um desconforto, no meu caso, né? Então, através desse desconforto, ele me orientou para a minha autopesquisa, e aqui está o resultado desse trabalho. Muito bom. Vamos, então, às primeiras perguntas? Tem Vamos várias sim. perguntas aqui. Vamos lá. A verbetógrafa, a professora Fátima, Estrangeirismologia, página 1, terceira linha. Poderia explicar a citação latina de Sêneca, Omnia quae excesserum modo nocenti? É simples, é tudo que excede a medida prejudica. Então, o consumismo vem em cima disso, né? Você exagera no consumo, naturalmente você vai sofrer as consequências dessa postura inadequada. Na fatologia, página 2, segunda linha. Como melhorar a cognição inviabilizando a reeducação financeira do nosso falido Brasil atual? Cognição viabilizando a reeducação financeira no Brasil atual. Isso. Hoje, quando eu iniciei essa autopesquisa, não se ouvia muito falar em consumismo, assim, da forma que tem hoje, né? É tanto que uma colega minha lá do intercâmbio dizia: agiliza esse verbete porque você vai ser uma das pioneiras. Mas eu não tinha cacife para isso ainda, né? E foi bom porque eu esperei mesmo outras pessoas se colocarem e trazer esse conhecimento que eu ainda não tinha, esse conhecimento externo sobre o consumismo, de como você trabalhar seu comportamento, esses hábitos, né? É toda uma estrutura em cima disso, que você, através da informação que você absorve, transforma essa informação no conhecimento e aplica esse conhecimento. Então, eu precisei esperar que essa turma mais experiente do que eu em termos de conhecimento trouxesse esse material, psicólogos, economistas, sociólogos, né, antropologistas, os médicos na área de neurociência. Então, todo esse arcabouço de conhecimento me ajudou bastante na minha autossuperação. O objetivo maior foi a autossuperação, para daí proporcionar a escrita, verbalizar esse material e fazer assistência, que é o que eu estou tentando fazer hoje aqui, né? Então, na enciclopédia você mesmo colocou aqui na Remisiologia o verbete Síndrome do Hiperconsumismo, que é do professor Pedro Fernandes, né, que pode já consolidar com esse verbete seu aqui. Um é a síndrome e o seu é a autossuperação da síndrome, né? Exato. Inclusive, Rosa, esse curso eu fiz, foi um curso à distância. Você está falando que eu da fiz esse curso de inteligência financeira por exogênica, do professor, coordenado pelo professor Hernando Leite. Sim. Eu fiz esse curso. Muito bom. Recomendo, inclusive, né? Muito bom. E tem outro curso também que me ajudou muito, foi a autogestão existencial, da Apex. Também foi AD, eu fiz a distância. Aí te chamou a Ajudou atenção, muito, né? Nessa gestão intrafísica, né? E eu dei até uma palestra agora em Recife, esse ano já, aplicando até o princípio da convergência, né? Eu dei uma palestra sobre gestão intrapsíquica, já nesse trabalho de formação sináptica favorável à reeducação, como um todo, né? Reeducação pensênica e, naturalmente, a reeducação financeira está incluída aí. Tá bom. Em fatologia, página 2, sétima linha. De que modo o labor em órgão público suscita a autocrítica? Você trabalhou em algum deles? Eu trabalhei, conforme a Rosa até anunciou aí no início, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. E lá eu fui lotada no setor de pagamento, onde faz a folha do pessoal, né? De juízes e servidores. E esse acesso à vida financeira das pessoas. Quer dizer, lá eu poderia acessar, dentro do meu trabalho, ver a situação de receita e até de gastos também. Você pode ter essa visão, em função da margem consignada, que vai diminuindo em função de empréstimos consignados, como também pelo próprio lançamento na ficha dos funcionários, né? Pensão alimentícia, às vezes você percebe mais de uma pensão alimentícia, então você vai analisando até a vida afetiva das pessoas. Então você tem uma visão das pessoas através
daquelas informações, não é bem uma FEP, né, não é uma ficha evolutiva, mas você tem uma ideia de como aquelas pessoas funcionam. Né? E o nível de controle delas em relação às finanças, dá para ter essa visão. Agora, é claro que isso é uma situação muito discreta, eu não vou estar comentando, não é? Mas a gente tem essa percepção e fica só para o seu aprendizado pessoal. Então, enquanto funcionária pública, nesse setor foi bastante assistencial para mim, que tinha essa condição de consumista, porque eu vendo a situação dos outros e vendo, digamos assim, a situação, inclusive, do contra-cheque dele, né? Eu pensei, puxa, eu vou ficar numa situação semelhante ou pior se eu não fizer alguma coisa por mim. Então, essa autocrítica surgida a partir do trabalho foi bem interessante. Até porque também eu cheguei até ficar dentro desse mesmo setor de pagamento, na parte específica de empréstimos consignados, né, dos servidores. É aí que você vê, né, como é que é o descontrole. E aí eu vi a enxurrada de empréstimos que as pessoas tomavam, inclusive eu, né? Eu também estava no meio. Eu via tudo isso, e isso me chamava a atenção. Essa questão dos empréstimos consignados, que as pessoas... E eu percebia também a parte emocional das pessoas. Ninguém, assim, as pessoas não gostavam de se expor. Inclusive, assim, quando eram pessoas que tinham hierarquicamente superior, tipo juízes, a coisa era mais discreta, né? Eles normalmente não se direcionavam para os bancos que iam até eles, né? Para ficar, não aparecer tanto. Mas como eu trabalhava nesse setor, então eu tinha acesso a todos os contratos. E isso me chamava a atenção, o volume de empréstimos consignados que eram feitos. E eu também, como eu já afirmei, estava no meio, e foi por aí que ajudou muito a refletir sobre a minha condição. Foi muito positivo nesse aspecto. Professora Fátima, há um círculo vicioso no consumista. Ele compra, fica alegre. Passa um certo tempo, fica triste e vai comprar novamente. Poderia dizer como quebrar esse círculo? Estou querendo sair dessa patologia. Essa questão essa sequência de você sentir vontade de comprar, porque você está desconfortável. E esse desconforto pode ter elementos intrapsíquicos, internos, e pode ter também elementos externos, contribuindo para isso. Por exemplo, dentro dos elementos internos, a gente pode citar a tristeza que você tem íntima, você pode citar a angústia, você pode citar mágoas, quer dizer, você tem uma porção de sentimentos que você pode expor, né, para justificar aquele consumo. Então, você vai buscar prazer, você vai buscar a sensação de bem-estar, você vai buscar a própria felicidade, né, fora, no consumo, para tentar, digamos assim, ter um pouco de paz e equilíbrio, alívio. Só que tudo isso é temporário, né? Você comprou, está ali, está feliz. Momentos após, ou dias, mas cada um tem o seu tempo de perceber que realmente não surtiu o efeito esperado, que aquilo ali foi muito rápido. A sensação de prazer foi muito rápida. É semelhante a quem usa drogas, usa cocaína, usa êxtase, ou qualquer um desses produtos. Ou mesmo quem é viciado em álcool, né? Que espera pelo final de semana para ficar feliz, para sorrir, para se desinibir. Então, o consumo tem esse aspecto patológico de você buscar o que você vai buscar fora, o que você não consegue e que está dentro de você, né? É uma carência muito grande que a gente tem, e o sofrimento também é grande, porque você vê você estragando a sua própria vida e dos seus familiares também, jogando tudo pelo ralo, né? Sua vida financeira fica bem à deriva. E a gente sabe que a gente precisa do dinheiro para sobreviver e para bancar o seu processo evolutivo. Não dá para fazer as coisas sem ele. E isso, essa questão aí vem à tona quando você compra. Minutos depois você viu que comprou por uma questão para cobrir o lado emocional. Aquilo dali não surtiu efeito, porque a carência continua lá da mesma forma. E você associou mais um problema, que foi aquela dívida que você contraiu a mais. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Você acha que todo hiperconsumismo, todo consumismo é de fato uma carência ou é falta de educação desde a infância
com relação ao gasto. Por exemplo, existe uma educação doméstica que algumas mães, né, eu sei porque eu estou lembrando da minha família lá, que é a família árabe, mas tem mais essa economia doméstica. Então, a gente aprende desde cedo a cuidar das coisas, a economizar as coisas. Eu já vejo outras famílias que têm um desperdício como natural. E não é, eu não sei se é por carência, é porque é a natureza, é a educação, é a cultura mesmo da pessoa. Aí eu queria te fazer essa pergunta. É sempre carência ou é falta de educação de base? Eu acho que entra a reeducação de base, tanto é que o verbete é a autorreeducaciologia, né? Então, por que eu estou procurando me reeducar? Porque isso aí também é uma questão de educação, né? Essa educação financeira eu não tive. E a gente, de certa forma, até tem, em alguma linha, só que não foi suficiente para suprir a minha carência e eu poder direcionar para o consumo. Quer dizer, se eu estou direcionando minha carência para o consumo, é porque eu não tive uma educação de base nessa linha. Então, se você tem carência, todo mundo tem carências, né? Então, e por que porque todo mundo não recorre ao consumo? Porque algum elemento diferencial pesou favorável a essa pessoa, não é verdade? Então, é uma conjunção de coisas, né? A carência todos nós temos, mas essa canalização para o consumo, eu acho que é por conta também dessa falta de educação financeira, que hoje as escolas já estão aí, né? Que eu fico muito feliz com isso, de que crianças já estão tendo essas noções. É porque a gente fala em educação financeira, parece que é só assim, ganhar o dinheiro e guardar para gastar correto. Mas assim, nas mínimas coisas, né? No desperdício da comida, no desperdício do material de limpeza, no desperdício de roupa, no desperdício assim, de coisas que tem, né? O modo de cuidar a roupa, é a economia doméstica mesmo, né? Não tem relação direta com o pagar e o receber. Eu acho que é isso que falta, sim, um pouco, né? O processo da reeducação, acho que passa por todas essas questões que você está trazendo. Então, essa coisa de estragar alimentos em horários de refeições, né? Ou de não saber uma nutrição adequada, também isso é jogar dinheiro no ralo, porque você está consumindo um produto que não vai te nutrir, né? Não vai nutrir teu soma. Então, falta inteligência aí na questão da nutrição. É desperdício. Essa questão também de encher os seus armários de alimentos, depois são perecíveis, com o tempo perde a validade, é dinheiro que está se jogando fora, né? Então, tem muitas questões que precisam ser orientadas, passadas, e orientar os jovens, as crianças, né? Isso dentro da educação doméstica, né? Vamos continuar aqui, Fátima. Professora Fátima, o consumismo tem a mesma fisiologia de outras patologias que provocam o vício, liberação de serotonina, neurotransmissor que provoca a sensação de bem-estar? Você acabou falando isso, né? Você quer comentar mais um pouco? Você acha que provoca a mesma... Exato. Eu era viciadinha, né, da serotonina. Tanto é que eu ia buscar esse prazer, essa felicidade do consumo. E é o que toda pessoa viciada, né? Tanto em álcool, como em cigarro, como em alimentação, aquelas que comem exageradamente, todos passam por essa busca da serotonina, essa felicidade química, né? Liberada do nosso corpo. E que realmente assim, a gente fica se sentindo bem, fica feliz, mas só que é uma felicidade passageira que não vai levar a nada. Tem que enfrentar mesmo e ralar para sair dessa condição. Qual caso você indicaria a necessidade de tratamento psicológico ou psiquiátrico? Eu diria que se você tenta por você mesma sair dessa condição e não consegue, então acho que isso aí já é um indício de que você deve procurar tratamento fora, né, com psicólogo ou com psiquiatra. No meu caso, apesar de ser hiperconsumista, eu vinha tentando sair desse quadro e não foi fácil. O que me ajudou a sair foi essa autopesquisa, porque eu já vinha tentando antes. E essa sensação de impotência diante de nós mesmos, diante da nossa própria
insegurança, diante da nossa própria falta de coragem para ir de encontro a essa situação. Então, a autopesquisa foi o ponto-chave, foi a alavanca mesmo que me colocou para cima. Então, se você tenta uma autopesquisa, que é uma situação mais séria, não é? Você você aplica em você uma situação planejada, criteriosa, e você não consegue êxito com essa autopesquisa, então tem uma coisa muito mais séria, não é? Que você tem que buscar essa ajuda fora de você, que seria, no caso, um consciencioterapeuta, pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. Eu conheço uma pessoa que tem bipolaridade. Então, quando ela sai da depressão, o estado de excitação dela é de hiperconsumismo. E ela tem que fazer todo um esforço, está super controlada agora, está tratando com o psiquiatra. Você trazendo essa questão, que eu acho interessante, é que no meu caso, eu consumia de todas as formas. Na alegria ou na tristeza, eu consumia. É igual casamento, né? Você casou com o consumismo. É feito casamento, na alegria e na tristeza. Então, se eu estivesse feliz, eu vou comprar uma roupa legal que eu vou para comemorar, porque eu estou satisfeita, né? E se eu estivesse triste, aí era que eu ia comprar mesmo, que era para sair daquele padrão, né? Conseguir um pouco de alívio. Então, justificativa para consumir, eu tinha todas. Né? Tem até uma situação interessante, que meu esposo, uma vez a gente estava numa loja, e uma funcionária tentando me convencer para comprar um produto. Né? Aí ele disse, não precisa você gastar seu verbo, porque ela já é automotivada por vida para comprar. Se ela não quer comprar, é porque não quer mesmo, né? E interessante era que, assim, pelo menos o que eu percebo, que propagandas, publicidade, essas coisas não me afetavam muito, porque eu já era predisposta para consumir, eu já tinha essa motivação interna. Então, o blá, blá, blá de uma funcionária não ia alterar, não. Ela estava só gastando o verbo dela, eu já estava motivada, né? Olha, o Antônio... Pega o microfone, por favor, aqui. Isso. Oi. Dentro disso que você está falando, lá na parafatologia, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta linha. Da segunda página, né? Isso, na segunda página. Segunda página, quinta linha, parafatologia. A contribuição das projeções conscienciais. Eu quero te fazer duas perguntas em relação a essa contribuição das projeções conscienciais e o estado vibracional profilático, que é na primeira linha, na condição de antídoto ao consumismo. Como que você tem algum fato seu para contar para a gente a respeito das projeções que você viu que dá para contribuir, para evitar o consumismo? E como que você fez com relação ao estado vibracional? Se você também tem algum exemplo que você usou e pode citar para a gente. Tenho sim. Com relação ao estado vibracional, foi a primeira técnica que eu apliquei nessa questão da vivência já do autoenfrentamento do consumismo. A primeira vez foi quando eu estava no shopping, o shopping lá de Recife, e transitando lá pelas alas do shopping, eu sentindo aquele holopensene de consumo, eu disse, opa, vou usar o estado vibracional aqui e ver o que é que acontece. Isso era em pleno mês de dezembro de 2008. No momento, assim, dezembro de 2008, mês de dezembro de qualquer ano, é um ano de consumo, né? É o ano onde todo mundo gasta seu 13º, né? Fazendo compras, né? Para a ceia do Natal, as roupas novas e por aí vai. Os presentes. E eu estava lá no mês de dezembro, passeando pelo shopping. E veio eu senti a força do holopensene, do shopping, do consumo, né? Aquelas músicas natalinas, aquele clima todo. E eu digo, embalando para comprar. Eu estava totalmente assim, embalada, né? Na música e na sensação de consumo. E o interessante é que veio a ideia, disse, puxa, eu vou começar a aplicar aqui agora, né? O estado vibracional. E comecei a fazer estado vibracional circulando por dentro do shopping. E o que eu achei interessante é que as vitrines não existiam fascínio sobre mim, que sempre exerceram, não é? Então, as vitrines, eu olhava para as vitrines, mas não tinha aquela coisa de chamar a atenção. As roupas, os sapatos, as bolsas, não me chamavam a atenção.
E eu fiquei transitando intencionalmente por todo o shopping, fazendo estado vibracional. E isso ficou muito marcante. Foi o primeiro, digamos assim, a primeira ação, a minha primeira intervenção mesmo, a nível de pesquisa, de autoenfrentamento, foi essa do estado vibracional, de forma bem consciente, né, bem lúcida, e, ao mesmo tempo, percebendo os efeitos das vitrines sobre mim. Exatamente, a mudança energética. Então, é como se houvesse uma película entre eu e o material exposto. Não existia fascínio. Então, isso aí ficou bem marcante. É por isso que eu chamei de antídoto, não é? Porque realmente você fica vacinada. É bem interessante. Pergunta é o quê? E a segunda foi com relação às projeções e a TENEPS. Eu já tive projeção com um bom nível de lucidez, em que uma consciência extrafísica, eu ficava num portal, não é? Onde fica a porta acoplada. E ela estava dentro e eu fora, mas isso no limiar, assim, na porta. E nesse período eu estava muito angustiada com essa questão do consumo e com as finanças que estavam indo de água abaixo, né? E preocupada também porque eu não tinha coragem de mudar o quadro. Eu percebia isso, que a situação era ruim e, ao mesmo tempo, eu não conseguia fazer nada. Eu não tinha força para fazer nada, para mudar aquela situação. E nessa projeção, a consciência só dizia isso para mim. Aqui não precisa de dinheiro. Você sabe que eu ia perguntar isso? Você já usou a técnica de mais um ano de vida? Tipo assim, o que eu vou fazer? Se eu for morrer daqui a um ano, o que eu vou fazer com tudo isso que eu estou comprando? Eu não vou levar nada disso. Eu estou fazendo, de certa forma, Rosa, aplicando essa técnica de um ano de vida, do ano passado para cá. E realmente, assim, está dando uma revirada boa nessa questão financeira e em outras também, porque tudo está interligado, né? Você não pode afastar a sua vida financeira da sua vida familiar, da sua vida pessoal, está tudo interligado. Então, a tua PROEX e a PROEX dos teus familiares que dependem diretamente de você, da sua administração doméstica, estão vinculadas, né? Então, eu tenho uma responsabilidade muito grande, né, em cima disso. E isso tem um peso. Então, essa consciência, quando disse isso, só que ela disse isso, parece uma frase simples, né? Bem curtinha. Mas isso teve um efeito sobre mim. Quando eu acordei, que abri os olhos, eu estava super relaxada. E aquela sensação de bem-estar, de uma força justamente impulsionando para a mudança. Então, foi muito importante. E eu tenho mesmo também essas projeções de ajuda, de assistência. Quando eu estou, às vezes, com muita dificuldade, eu tenho projeções tipo relax. Tipo como se eu entrasse no spa. E ali eu passo um período e tenho uma sessão de relax mesmo, sabe? Eu acordo super bem, renovada. Eu tenho uma ajuda grande, extrafísica. E essa daí, com relação ao dinheiro, porque no extrafísico não existe essa questão do dinheiro, né? Então, só é trabalho, mérito e por aí vai. Então, foi bem positiva. E a TENEPS, né? Com relação à TENEPS, também eu levo muita vantagem. Acho que eu sou mais favorecida na TENEPS do que eu favoreço outras pessoas. Porque eu sempre me dou bem com a TENEPS. Me dou bem assim, lógico, que tem dias que a TENEPS é mais puxada, eu sinto que há um desprendimento maior de energia minha, mas eu sempre estou levando, acho que, mais vantagens do que doando. Tem uma pergunta aqui assim, professora Fátima, tenho na minha família várias pessoas com a doença do consumo. A minha pergunta é se o componente genético é maior ou menor do que a mesologia. Olha, essa questão tem a paragenética também, a pessoa esqueceu de falar da paragenética, né? Tem a questão paragenética, né? Porque você traz na sua bagagem, né? Na sua bagagem, quando você ressoma, você vem do extrafísico para o intrafísico, então nessa bagagem você traz muita coisa, né? Você traz também a genética, porque você já tem uma família para se inserir nela, né? Isso aí faz parte do seu processo evolutivo. E nessa família na qual você vai ser inserida, vai influir os genes, né? Do pai e da mãe que vão passar para você. Nessa questão genética. E na paragenética, você trazendo a tua própria herança. Você trazendo o que você tem de melhor e de pior, né? Você tem você traz dentro de você. Exato. Então, tudo isso eu acho que interfere no teu processo. Porque se o desprazer originasse de uma questão física, por exemplo, somática, muitas vezes a gente vai estar no supermercado e de repente você sente um mal-estar físico, você agiliza suas compras. E ao agilizar suas compras, você pode de repente fazer dívidas que não eram previstas.
Tem uma pergunta aqui que foi mais ou menos assim, nesse sentido. Professora Fátima, tenho uma compulsão por compras. Já me endividei algumas vezes e gostaria de superar esse problema. Como o paradigma consciencial pode me ajudar? A questão dessa compulsão, que também eu tenho, né? Tinha, né? Tinha, né? Tinha. Faz favor. Deixar bem, registrar bem, tinha no passado. Então, essa compulsão aí, quais são os ingredientes, né? Quais são os elementos que compõem a compulsão? É a impulsividade, é uma delas. Então, se você é uma pessoa muito impulsiva, né, que não para refletir muito e vai, gostou, pegou, emocionou e comprou, né, tem até essa parte, essa frase aí, em algum das subseções. Então, é pegar, emocionar e levar, essa coisa de quebrou, compra logo outro para substituir, então, sem parar para refletir, vai muito no impulso. Isso aí somado com as tuas carências, com todas as outras questões internas que varia de indivíduo para indivíduo, a mesologia, a educação que a pessoa recebeu, quer dizer, é uma série de fatores, do teu próprio temperamento, se você não é uma pessoa que... se é impulsiva é porque não é reflexiva, né? Então, a impulsividade aí eu acho que tem um peso maior. E qual o remédio para isso? Planejamento, né? Planejar, porque quando você planeja, você consegue trabalhar algum nível de reflexão, de introspecção. Mas do ponto de vista do paradigma consciencial, você falou uma coisa importantíssima agora, que foi o estado vibracional. Outra coisa também que você falou foi da Consciex, que falou para você, lá no extrafísico não precisa de dinheiro, de nada de material. Então, eu acho que para ela aproveitar o paradigma consciencial e superar isso, é fazer a técnica de mais um ano de vida pensando na multidimensionalidade. Outra coisa que pode ajudar muito é o bagulhismo energético. Essa compra desenfreada vai acumulando coisas em casa e aquilo vira um bagulho energético. Então, tem verbete sobre isso, tem um livro da professora Cátia sobre isso. É pensar na multidimensionalidade, né? Pensar também aquilo que você falou também, o quanto você é levada a fazer aquilo de uma maneira, sei lá, meio que compulsória. Aquilo pode ser um assediador que está comprando no teu lugar. Ele está comprando com o teu dinheiro, mas é ele que está comprando. Assim, eu acho que é um pouco de racionalidade que falta também, né? Eu concordo com você, Rosa. Existem muitas técnicas, eu até numerei aqui quase você mesmo uns já falou 8, várias, 9. a gente está sintetizando. Exato. Né? Então, tem muitas técnicas dentro da própria Conscienciologia, né, que o paradigma meu usado para sair dessa condição foi a Conscienciologia. A Conscienciologia foi o diferencial desde o início, de quando eu a conheci. Você até nem perguntou para mim como é que eu conheci a Conscienciologia, mas eu gostaria de dizer, porque foram 2 senhas, né, que me trouxeram para a Conscienciologia. Uma foram as energias, que eu tinha essa percepção energética de forma involuntária, quer dizer, elas se movimentavam de forma involuntária, eram espontâneas. Embora eu não soubesse bem que era energia, eu achava até que tinha algum problema neurológico, né? Isso desde a adolescência. E foi isso que me trouxe para a Conscienciologia, como também as próprias projeções. Essas, desde pequena, eu já tinha sonhos super interessantes, né? Toda uma história, eu achava até que tinha uma vida paralela, né? Por conta desses sonhos. Só que não eram sonhos, eram projeções. E essas projeções, o nível de lucidez variava. Às vezes a lucidez estava bem longe e às vezes chegava um pouquinho mais perto. Tem 2 pessoas querendo fazer pergunta e a gente está com muitas perguntas aqui, então a gente vai ser mais breve. Vamos lá. Então, na página 2, em Fatologia, 8ª linha, você pode expandir o hábito de sopesar o valor evolutivo dos produtos antes de adquiri-los. É de cima para baixo. Assim, veja só, quando eu comecei a escrever esse título do verbete, quando eu comecei a escrever o verbete, em 2011, não era esse título, Autossuperação do Consumismo, era Consumo Proevolutivo. Foi a ideia que me chegou na época. Eu já estava há 3 anos, né, 2 anos a 3 anos, com a pesquisa em andamento de autossuperação do consumismo, só que não era esse título. O título era Autorreeducação Financeira. E, inclusive, eu tenho até aqui o trabalho da época, né? Esse aqui, se puder passar ali,
É assim. Então, esse trabalho aqui foi o trabalho inicial da minha autopesquisa, Reeducação Financeira. Aqui, né? Sim? Pronto, ótimo. Então, esse trabalho aqui começou por aqui, autorreeducação financeira. Mas, em 2011, no curso que teve aqui no CAEC, quando eu estava por aqui no final do ano, de verbetografia, foi um curso rápido, e nesse curso surgiu a ideia do consumo proevolutivo. Só que o verbete não fluiu, né? Uma colega até me ajudou muito nesse sentido, foi Sônia Batista, que é voluntária da Intercamp, atualmente está no Comitê Técnico-Científico. Ela me ajudou no sentido de perceber que eu precisaria primeiro falar sobre o consumismo, porque era o que estava mais presente no verbete, era autoenfrentamento e autossuperação do consumismo, do que falando propriamente do consumo proevolutivo. E a sugestão foi dividir esse verbete em 2, e achei excelente, e o título veio naturalmente, autossuperação do consumismo, porque era o que estava no papel, e o consumo proevolutivo continuou. Mas o porquê do consumo proevolutivo foi justamente isso que me chamou a atenção. Por que, então, se ele não ia fluir, porque o título apareceu? Qual era a dos amparadores? Mas eu senti o seguinte, que o consumo proevolutivo passou a ser o meu norte, passou a ser a orientação da minha autopesquisa. Então, eu iria fluir no sentido de consumir de forma evolutiva. E eu saí do consumismo, do hiperconsumismo, fluir para um consumo normal, consciente, e daí fluir para o consumo proevolutivo, que é o tema do verbete seguinte. Então, vem num crescendo. Então, depois de certo tempo é que eu estou percebendo qual foi a orientação dos amparadores quando me trouxe esse título em 2011, para que eu conseguisse sair dessa condição. Foi uma motivação excelente para mim, esse título, consumo proevolutivo. E, na verdade, esse consumo proevolutivo, antes de adquirir um produto, que é o seu caso, a sua pergunta, o consumo proevolutivo é aquele que está presente a lucidez, é aquele que está presente o comprometimento, a responsabilidade com o planeta, não é? A questão do teu consumo, do lixo que você vai produzir. Então, tem muitas variáveis que entram nessa composição do que seja um consumo evolutivo, proevolutivo. Então, sempre que você vai comprar, é importante saber essa empresa da qual você está comprando, o comércio ou a indústria que produziu, se elas têm algum vínculo sério com o planeta, não é? Com a preservação do planeta. E se tem também a questão trabalhista envolvida também, se você tiver esse acesso. Por exemplo, está havendo exploração de menores, né? A China, por exemplo, parece que passa por isso. Exploração de crianças para produzir, né? Produzir em larga escala. Então, está havendo exploração do trabalhador, a criança está trabalhando quando deveria estar na escola. Então, todas essas questões eu acho que tem que ser levadas em consideração quando você vai comprar um produto. Tem uma pergunta aqui, falando na Pensionologia, página 2, primeira linha. Poderia discorrer a respeito da sinalética energética parapsíquica, auxiliando na identificação de autopensenes, heteropensenes e holopensenes tendenciosos ao consumismo? Eu não tenho, assim, bem definida essas sinaléticas, né? Tanto a energética quanto a parapsíquica. Não existe assim, eu tenho isso e sei que corresponde àquilo. Realmente eu não tenho ainda isso. Mas eu tenho as percepções, embora eu não saiba explicar ainda muito bem. Por exemplo, eu estou circulando em algum ambiente que envolve consumo, eu sinto aquela coisa assim, aquele direcionamento, aquela inclinação para consumir. Vem desenvolvendo aquele gosto por alguma coisa, por uma roupa, por uma blusa. Começa a surgir ideias ligadas a consumo. Só que eu estou ligada com isso, né? Como eu estou lúcida com relação a essa questão, então eu percebo a tempo, eu digo, opa, está aparecendo alguma coisa aqui, não está legal. Aí eu entro em estado vibracional, continuo aplicando, e a coisa deixa desaparece. Se for companhia extrafísica, ela recebe minha carga energética e vai servir para ela também. Está reeducando. E se não for coisa minha mesmo, né, coisa da publicidade, do marketing, está resolvido também através das minhas próprias energias que eu passo a circular. Aqui tem uma pergunta que você já falou, eu acho que eu vou ler só para você saber, mas eu acho que a gente pode passar para adiante. Gostaria que explicasse o desconforto existencial, denunciando o consumismo e consequente desequilíbrio financeiro. Você tem falado nisso? Tem alguma coisa assim mais específica que você queira falar, ou eu posso passar para frente? Acho que pode passar. Posso passar, né? Em Fatologia, página 2, quarta linha, de baixo para cima, poderia abordar
as reparações dos rastros consumistas? Como é que você faz essa reparação dos rastros consumistas? Veja só, a minha autopesquisa, ela iniciou como uma reeducação financeira, que inclusive está inserida nessa especialidade, né, a autorreeducaciologia. Então, a reeducação financeira, para mim, hoje, está bem claro, isso no início não era tão claro, ela passa por 3 fases. Primeiro vem a erradicação do consumismo. Num segundo momento, vem essa limpeza do rastro pensênico de consumo. E nessa limpeza de rastro está incluída as quitações das dívidas, né, tanto as dívidas financeiras como dívidas também decorrentes desse processo do consumismo que você afetou terceiros, né? Então, esse rastro, essa limpeza do rastro é em relação a tanto às finanças suas pessoais, como essa afetação de terceiros. E tem o terceiro momento, que é o investimento. Então, você sai da condição de consumismo, passa pela limpeza do teu rastro, e terceiro ponto vem os investimentos. Esses investimentos também não são só financeiros, são investimentos evolutivos, né? Tudo com essa conotação da evolução. Então, você vai investir em consumo pró-evolutivo, você vai consumir, mas de forma pró-evolução, com vistas a conseguir mais maturidade e poder realizar a sua PROEX e favorecer a PROEX dos outros também. A outra pergunta foi o que você já também falou, sobre o encontro seu com a Conscienciologia, sugerindo mudanças íntimas inevitáveis, que você já falou bastante também. Professora Fátima, Estrangeirismologia, página 1, poderia comentar conscience self-aware, contrapondo-se ao Shopaholic. Por que será que o shopaholismo é tão comum no público feminino? Essa questão daí é o autoconhecimento aplicado à questão do consumismo, né? Se você investe em se conhecer, em analisar a tua existência atual, e se você tem essa visão multidimensional e procura voltar um pouco no tempo, analisar os teus antepassados, ver a história dos teus antepassados, e ver que você em outras existências também teve conexões com o consumo, né? Então, tudo isso aí vai ajudar no teu autoconhecimento. Você, à medida que você puxa por essa linha de introspecção, você vai acessar a holomemória. E na tua holomemória vai estar lá tudo gravado, né? Todas as tuas questões, e fica mais fácil para você. Não é que seja fácil, mas facilita. Na hora que você começa a fazer introspecções e puxar por essas questões que vão de outras existências, vêm de outras existências, né? Isso aí facilita. Tem uma pergunta sobre a patologia do consumo. E a minha autoestima é muito baixa. Tenho a patologia do consumo e a minha autoestima é muito baixa. Gostaria que orientasse como elevar a autoestima, pois acha que este é o gatilho para me levar às compras. Ela acha que a baixa autoestima leva para as compras. Isso. Isso Mas aí, também, minha amiga, se você não tiver dinheiro para pagar, sua autoestima é baixa também, né? É uma mulher? É mulher. Pois é, minha amiga, eu também tive bastante essa questão da baixa autoestima. E, aliás, como eu disse, como eu era super motivada, né? Automotivada para o consumo, por isso, porque tinham vários fatores que me levavam para consumir. E a baixa autoestima era uma delas. E a minha baixa autoestima era mais no campo intelectual. Eu me achava meio burrinha, né? Era assim que eu me pensava. Tá Só para complementar essa mesma pergunta, que só um instantinho, é quase que a mesma pergunta. Diz assim, sou uma consumista e me endividei. Estou pagando as minhas dívidas, entretanto, toda vez que fico triste, corro para o shopping center. Ou seja, ficou triste, a baixa autoestima, né? Para efetuar alguma compra de roupa, sapato, bolsa, qualquer objeto que consumo me alivia e traz uma certa alegria. Quero vencer essa doença. Continuando a outra, questão de baixa autoestima. E eu acho assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu, como sou árabe, se eu consumir mais dinheiro do que eu tenho, a minha autoestima vai cair e não vai levantar mais. Aí que eu passo mal. Eu acho que depende. Eu acho que se vincular a autoestima, comprar, eu acho que
Eu acho que não é um engano isso, né? Pois é, nesse auto-engano eu embarquei, né? Então, essas questões que as duas trouxeram, eu estava nelas, né? Me vejo muito nisso aí. E se eu conseguir sair através da autopesquisa, é uma sugestão que invista no autopesquisa, procure saber o que significa essa autopesquisa e vá atrás disso. Porque eu também tinha essa questão de ter a baixa autoestima, ia comprar e ficava com ela mais baixa ainda, né? Porque o alívio era temporário, o alívio era instantâneo, exatamente. Então, a minha autoestima ia muito mais baixo. E o que era que acontecia? O sofrimento era grande. Por quê? Porque eu não conseguia sair dessa condição. E como eu não tinha a questão da informação, né? Eu não tinha informação de como sair dessa condição. Hoje vocês duas aí já têm essa condição, né? Se você acessar aqui os sites da Conscienciologia, olhar as tertúlias, os cursos, tem muita coisa direcionada para você sair dessa situação sua. Não precisa que seja específica a sua situação, porque a autopesquisa, ela tem a metodologia, ela é genérica. Não, é só lembrar da tua projeção, a Consciex falando, aqui não tem lugar para... Não precisa de dinheiro e nem de coisa material. Exato. Então, aqui é um treino, a vida intrafísica é parar de consumir, porque se fazendo a técnica de mais um ano de vida, amanhã eu vou dessomar, ou daqui a um ano eu vou dessomar. O que eu vou fazer com tanta coisa? Vou dar para... Exato. Não é? E você vê que a reeducação financeira tem a ver com a técnica de um ano de vida, porque se você vai erradicar o consumismo, vai limpar o rastro e vai investir na tua evolução, isso aí, se você faz dentro de um ano, consegue dar essa pincelada. É difícil fazer dentro de um ano, mas, de repente, cada caso é um caso. Eu levei mais tempo, mas pode ser que tenha pessoas que levem menos tempo. Mas isso aí, você aplicar a técnica de um ano de vida, você dá um passo a mais, você agiliza, você catalisa, não é? Você dinamiza mais o teu processo evolutivo. Então, eu acho que isso aí é bem positivo, essa questão das técnicas. E tem muitas técnicas aqui na Conscienciologia, é só procurar saber, se inteirar, que vai chegar lá. E vai sair da condição, né? Você. Boa tarde, Fátima. Boa tarde. Vamos falar do binomiologia. O binômio autoconscientização multidimensional, autolibertação financeira. E o segundo, o binômio patológico tristeza, alívio. E o terceiro, o binômio acautelatório, comportamento de risco e julgamento sopesado. Era a página 3. Correto. Então, o primeiro é o binômio autoconscientização multidimensional, autolibertação financeira. Então, a Conscienciologia trouxe isso para mim, essa conscientização multidimensional, por conta dos próprios pilares que embasam a Conscienciologia, a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, os diversos corpos que nós temos, né? As bioenergias, a descrenciologia que você usa para você se posicionar melhor e ser mais seletiva, né? Com relação ao que você consome. Então, essa visão que a Conscienciologia trouxe para mim, isso aí passou para mim essa conscientização da multidimensionalidade. E ajudou bastante, porque eu sei que minha vida não se resume a essa vida intrafísica. Vão ter outras tantas pela frente. E eu vou precisar fazer um encadeamento entre elas. E por que não começar agora, né? Por que não começar a passar por esse processo de reeducação financeira, que naturalmente é uma reeducação pensênica, e daí, na próxima existência, eu já chegar numa condição melhor e poder fazer mais assistência. Então, isso aí foi o que promoveu a autolibertação financeira. Essa visão que a Conscienciologia trouxe para mim foi de grande peso. Inclusive, quando eu conheci a Conscienciologia, que foi através do curso de Projeciologia e Conscienciologia, lá em Recife, enquanto quando o Intercamp não era Intercamp, né, era um centro educacional do IPC, eu ainda alcancei essa época da Intercamp, lá eu consegui conhecer todos esses parâmetros. E quando eu fiz o curso, eu já saí do curso, deram uma promoção, saí com um livro de 700 experimentos e Projeciologia embaixo do braço. E super satisfeita e grata ao professor Valdo por ter escrito esses livros, né? E eu penso hoje, por que não escrever minhas experiências? Por que não escrever as 3 fases dessa reeducação financeira que eu estou vivenciando? Como uma retribuição, porque o professor Valdo fez para mim. Quando eu vi aquele livro de Projeciologia, que foi a senha que me levou à Conscienciologia, foram as projeções,
Então, me senti eternamente grata a ele, e por que não retribuir com um livro? E a minha pretensão, até eu dizendo isso de público, é bom porque eu próprio me cobro esse livro, porque eu estou assumindo até um compromisso que eu estou falando, e vou falar mesmo com todas as letras, né? Pois é, e trazer um consumo positivo, um consumo voltado para a tua programação existencial, o consumo dos livros, não é, do conhecimento, porque o conhecimento só chega se você tiver informação. O conhecimento vem através da informação, e a informação está nos livros. E eu pretendo também dar essa retribuição com um livro falando sobre esse meu processo de reeducação. Muito bom. Você já fez a pergunta? Aí vamos para o segundo, não é? Vou ser mais rápida. O segundo é o binômio patológico tristeza-alívio. Isso. É isso? É porque justamente o consumo é uma busca de alívio a curto prazo, é uma busca de alívio imediato. Você busca serotonina, como já foi dito aqui, não é? Então, esse alívio imediato é em função dessa tristeza, desse padrão interno que você tem. Aí você vai buscá-lo. E o último foi o binômio acautelatório, comportamento de risco, julgamento sopesado. Então, esse comportamento de risco, se você está para acionar, digamos assim, para acessar alguma compra, uma possibilidade de comprar um objeto, qualquer que seja, ou contratar um serviço, e você parar um pouquinho para refletir e ver que existe um risco grande nessa transação, faz um julgamento melhor. Se você perceber esse risco, o seu julgamento vai ser mais bem avaliado, mais bem analisado. Então, a percepção do risco da transação faz com que você faça uma escolha melhor. Faça um julgamento, teça um julgamento mais correto a respeito daquele movimento. Vai mais devagar, né? Vai de forma mais moderada, com cautela. Então, é isso que eu quis passar nessa frase. Obrigada. Posso falar uma coisinha rapidinho? Um dia desses, mês passado, eu fui lá na Havan para comprar um travesseiro só. De repente, eu tinha 6 itens no carrinho. Aí eu parei e falei, não, mas espera aí, você veio buscar um travesseiro, vai devolver tudo isso. E fui, eu devolvi, fiquei só com o travesseiro. Mas está eu tive que ser muito forte. Está de parabéns, viu? Fátima, parabéns. Obrigada, Ieda, boa tarde. A gente já falou aqui de consumo, né? De compras. E agora, esse consumo mental somático, na página 3, é numerologia. Certo. O consumo mental somático foi justamente a partir do conhecimento, assim, o marco foi a conscienciologia para mim, na minha existência, né? Então, esse consumo mental somático que me chamou a atenção e começou a despertar para essa erradicação do consumismo. Foi uma das linhas, né, que me chamou a atenção para cair nessa realidade de extinguir o consumismo. Aqui é bom lembrar, que eu acho que talvez não tenha ficado tão claro, que ela fez um crescendo, na verdade. Né? É o consumo afetivo, consumo conspícuo, consumo compulsivo, consumo impulsivo, consumo induzido. Aí começou no consumo mental somático, consumo pró-evolutivo. Então, o mental somático é um consumo que vai levá-la, vai sair desse emaranhado de consumos. Mas foi ótima a sua pergunta. Exato. Vai sair desse emaranhado de consumos assim patológicos e vai conseguir levar a pessoa para o consumo pró-evolutivo. Porque às vezes não é tão autoassediante, né? O consumo mental somático. Nesse para ela. Não, no caso não foi, porque eu pretendia, quando eu conheci a conscienciologia, eu vi a quantidade de cursos, né? Digamos assim, artefatos do saber que eu poderia acessar, mas para isso eu precisava estar com minhas finanças organizadas. Então, viajar aqui para Cognópolis, né, fazer imersão, como eu sempre gostei de fazer, de vir passar 20, 25 dias imersa aqui dentro, sem sair para canto nenhum praticamente, isso para mim era o máximo. Então, eu precisava de dinheiro para bancar essa condição. Então, isso foi um dos elementos, uma das variáveis que pesou no meu processo de erradicação do consumismo. Foi a questão de metas, né? Eu comecei a estabelecer metas evolutivas para mim. Isso aí foi o que puxou. E o consumo pró-evolutivo, como eu já disse, né, que é o título do verbete seguinte, que seria o primeiro e não foi, mas ele é o norte meu mesmo. Ele é quem estabelece, quem puxa o meu processo evolutivo. Continuando um pouco essa linha de pergunta, poderia esclarecer as cicatrizes e paracicatrizes oriundas do consumismo?
Essa questão de cicatrizes e paracicatrizes, claro que uma situação de consumo inadequada, né, que vem sendo feito ao longo do tempo e causando desconforto, como as próprias teletertulianas colocaram, duas, né, a questão da baixa autoestima e de não sair dessa condição, não conseguir sair, e isso ser um processo de mais tristeza, de mais angústia. Então, essa condição meio patológica mesmo, de você se sentir impotente diante de você mesmo, às vezes saber que você não consegue mudar você própria. Então, essa condição aí, ela... Deixa eu ver se acho que eu me perdi um pouco em relação à pergunta. Não, a pergunta é se esclarecer as cicatrizes e paracicatrizes oriundas do... Então, todo esse sofrimento aí, claro que vai deixar marcas, né? Então, essas marcas, inicialmente, podem ser dessa existência atual, mas pode vir de outras. Você já pode trazer esse perfil... E pode deixar para outras, né? Exatamente. Você pode trazer esse perfil de outras existências e você está aqui, em vez de melhorar, você está piorando sua condição. Então, as paracicatrizes vão se formar mais para frente também. Agora, você vem de paracicatriz e volta para... Já remete outras paracicatrizes para as próximas existências. Tem a pergunta seguinte desse teletertuliano complementa até certo ponto essa. Gostaria que comentasse os gastos necessários denunciando o assédio extrafísico. Com certeza. Porque essa paracicatriz e essa cicatriz pode ser o ponto de menor resistência onde o assédio possa... O assédio pega, né? Exatamente. Se você tudo converge, né? Se toda a tua parte intrínseca, a tua intimidade, as tuas carências, as tuas insatisfações, tudo isso converge para consumo, é possível que tenha o dedo de um assediador, né? É bem possível. Não descarto essa possibilidade. É o autoassédio, né? Primeiro o autoassédio, porque você própria não consegue se controlar, se dominar. Primeiro é o autoassédio. E daí você abre espaço, abre brecha para o heterassédio, né? Com certeza. O que é o princípio do handicap de Zahavi? Acho que a pronúncia é por aí. Esse handicap significa uma sinalização custosa, né? É a tradução. O quê? Não sei se é ao pé da letra. Sinalização custosa. Sinalização. É o seguinte, esse biólogo, ele percebeu que no reino animal, que os animais, eles têm características e ostentam essas características, né? Eles sabem que têm, que podem e ostentam. Por exemplo, o pombo, quando ele vai se acasalar, ele canta, né? Para a pomba, né? Ele passa dias ali cantando para conseguir, faz uma serenata bem particular, bem romântica com a pomba, para conseguir o acasalamento. Então, ele tem esse potencial, ele tem essa característica que agrada a parceira sexual dele, né? A futura parceira sexual, e essa condição, essa característica que a pomba, por sua vez, admira no pombo, ele tem. E ele exibe, de certa forma, se ostentando, e ele tem um custo para fazer isso, né? Ele canta, isso tem um esforço muito grande da parte dele, dias cantando, né? 2 dias, 3 dias cantando, mas ele banca isso, então ele se garante. Se ele tiver uma saúde física, né? O pombo, ele se garante nisso aí. Pois é, que foi o tema de hoje, né, do círculo mental somático, macrossoma. Então, entra muito pela questão do macrossoma, possivelmente, né, aquele macrossoma mais primário, né, a menor. E teria, quer dizer, mais ou menos. E teria também a questão do leão, que a juba do leão. Então, essa coisa de você ostentar. Aí, o que é que ele fez? Esse princípio ele transformou em teoria, porque ele viu que esse princípio poderia se aplicar à cultura humana. Quantas vezes nós consumimos para ostentar, né? Uma posição, para ostentar um status, né? Para atrair uma parceira sexual, para competir com um rival, ou mesmo para você mostrar uma característica para outra pessoa que está do teu lado, ou o chefe, ou seja quem for, ou um cliente, e que esse cliente, justamente, ele admira essa característica, e você procura exibir a característica que o cliente admira, ou que o parceiro sexual admira. Só que muitas vezes você não tem condições de bancar essa característica, e daí você precisa entrar na linha do consumo para suprir. Entra como um simbolismo o consumo aí, né? E daí você não consegue se sustentar, por isso que ela é chamada de sinalização custosa, né? Tem um custo alto para quem é consumista, né? Aí, na tecnologia, como funciona a técnica da saturação mental positiva? Essa técnica da saturação mental positiva, eu usei numa determinada loja de departamento. Eu precisava comprar
na época, eu me lembro bem, 2 potes de biscoito. Claro que existiram outras depois disso, mas essa, como foi uma das primeiras, né? Aí marca mais. Eu precisava comprar 2 potes para acomodar biscoito, né? E era numa loja grande, com aquelas alas com roupa, confecção, cama, mesa, coisas de banheiro, muita coisa bonita. Pisos, né? Tudo, é uma loja imensa. E nisso eu entrei na loja, digo, vou comprar 2 potes, eu não vou comprar nada além disso. E fui mentalizando isso. Passei pelas alas aí, lá no fim os potes ficavam, né? E passei por tudo que tinha direito. Daí fui olhando, e eu pensando, 2 potes, vou sair com 2 potes. E de fato, eu entrei na loja. Isso aí é um exercício, né, que a gente faz. Parece até assim, brincadeira, né? Mas o interessante é que eu fiz isso mesmo, mentalmente, claro, né? Mentalmente. Então, saí com os 2 potes e saí feliz da vida, vitoriosa. Da vida, né? Ponto para mim. Neossinapsologia. Favor explicitar as neossinapses transformando o consumo baratrosférico em consumo evolutivo. Como é que se faz isso? É na neossinapsologia, página 3, final da 3ª linha. Página 3, neossinapsologia. Da 3ª linha. As neossinapses transformando o consumo baratrosférico em consumo evolutivo. É o seguinte, porque quando a gente está estudando o trabalho do marketing, da publicidade, até mesmo do neuromarketing, né, que é a associação da neurociência com o marketing, a gente percebe que a formação do hábito de consumo, de qualquer hábito, ele vem através da repetição do comportamento, né? Então, aquele comportamento vai sendo repetido e vai formando sinapses. Da mesma forma que você forma sinapses negativas, direcionadas para o consumo, você também pode usar esse mesmo mecanismo para reverter o processo. Você pode procurar intencionalmente criar sinapses que vá substituir, digamos assim, em paralelo a essas de consumo. Sinapse positiva. Ora, você está precisando comprar um produto. Começa a avaliar melhor esse produto, se é oportuno na época, se você tem dinheiro suficiente para isso, se esse dinheiro não vai fazer falta para outra coisa. Então, você começa a enxergar mais longe. Se aquele consumo não atrai outros, tem um efeito cascata, né? Você compra um produto, mas aquele produto precisa de tantos outros para poder funcionar. Então, essa condição daí de você se analisar diante do consumo, diante daquela aquisição, você produz outras sinapses que vão ficar paralelas àquelas que já existiam, que são patológicas. Então, esse caminho sináptico do consumo vai sendo esquecido. E é isso que a gente deve fazer, porque, segundo eu leio, a sinapse ela não é apagada, deletada. Sim, você pode deixar ela em desuso, com o uso de outras paralelas, né? Elas caminham em paralelo, embora não se toquem, né? A matemática... Mas a sinapse, se você deixar ela muito sem uso, ela vai sendo limpa. Exatamente, vai limpando, né? Porque vai ficando em desuso. O que não é excluído são os parengramas. Se a gente observar aqueles caminhos que... E os engramas também não são excluídos, mas as sinapses são. A tertúlia de ontem, tem a poda sináptica, né? Se a gente observar caminho que não é percorrido pé a pé, aqui a gente vê os caminhos que são traçados aqui para a sala das dinâmicas. Existe o caminhozinho. Se a pessoa deixar de usar, ele vai sendo desfeito. O mato vai cobrindo e o caminho não vai aparecer mais. Agora, é o que acontece com as sinapses novas, né? Agora, tá engraçado que tem uma pergunta mais ou menos encadeada. Tem um paradoxo aqui que acho que resolve isso e eu acho que é quase uma técnica, que é o paradoxo de gastar rapidamente o dinheiro com bens essenciais para não correr o risco de gastá-lo com supérfluo. Sim. É paradoxo, mas é quase uma técnica, né? É verdade. E isso foi percebido numa pessoa da minha família. Bem interessante, porque aconteceu de fato isso que eu coloquei aqui foi dentro de um exemplo mesmo da família que eu tirei. Aí por isso que eu coloquei. E ela tinha esse pensamento, não, eu vou, mas por que você vai gastar tudo isso agora? Ainda, digamos, a criança que ela ia comprar roupa ainda estava nascendo, estava na barriga da filha, né? Mas como eu já sei que eu vou gastar o dinheiro todo, eu vou logo investir em roupa, até os 5 anos de idade ele já tem roupa. E comprou mesmo, tamanho 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, você está gastando, de certa forma, com coisas que parece ser essencial, mas o momento não era oportuno, né? Mas como ela se viu na condição de incapacidade de controlar o consumo dela, ela achou melhor investir numa coisa mais importante, mas não é melhor, bom, né? Essa não é a melhor condição. Também, né? Vamos lá, gente. Assisti sua palestra na alfândega do Aeroporto Internacional de Guararapes.
Recife, Gilberto Freire. Gostaria que me informasse se existe um componente genético nessa terrível doença do consumo. A gente já comentou, sobre a genética. A questão Fala rapidamente que a gente está assim de já comentamos essa questão da condição genética. Pode ter interferência, né, na questão do consumo, porque tudo está interligado no nosso processo evolutivo. Você não entra numa família, num pai, numa mãe, de graça. Você não está ali simplesmente por estar, não é? Então, se você vai receber alguma hereditariedade dos pais, quer seja em condição saudável ou não, isso vai interferir nas tuas posturas. As doenças familiares, né, isso vai interferir nas nossas posturas. Então, tudo está correlacionado. Então, não descarta essa condição da genética, está interferindo no consumismo. É realmente entrar no processo do autoconhecimento, fazer reflexão, aplicar técnicas e tentar sair da condição. É a melhor postura evolutiva nossa mesmo. Então, em cima disso, olha só, tudo encandeado. Tem duas pessoas aqui, duas mães, né, com problemas. Eu vou ler os dois, porque é uma resposta só. Professora Fátima, a educação dos filhos sobre a necessidade de se ter o poder de se conter perante os anúncios que incentivam o consumismo é suficiente para fazer uma prevenção desse vício que está muito frequente? Essa é uma. A outra, professora Fátima, o meu filho está gastando mais do que ganha. Sinto uma frustração por me achar culpada de não ter educado corretamente. Como devo orientá-lo? Então, o filho já está gastando e ela se sente culpada. E a outra, ele quer saber se a educação pode fazer uma prevenção contra esse mal. Então, com certeza, a educação vai fazer prevenção em função da publicidade que expõe os produtos. A publicidade, ela cria o link entre o produto e o consumidor. Então, você está ali como consumidor, mesmo que a publicidade, por mais inteligente que ela seja, que a gente realmente tem comerciais que são de uma inteligência, né? São muito bem elaborados, são bonitos. Eu tenho uns comerciais que eu acho até interessante de ver como eles conseguem trazer a mensagem que eles querem passar e incutir na mente do consumidor. Então, para isso, para você conseguir não embarcar na onda da publicidade, do comercial, é o processo da educação mesmo, é ler livros interessantes, né, a respeito e procurar transformar isso em conhecimento e trazer para a sua existência. Não tem outra saída, é estudar mesmo. Tem uma pergunta assim, professora Fátima, eu não entendi uma frase dita na tertúlia. O que a senhora considera consumo positivo? E não ficou claro o que você chama consumo positivo. Você pode clarear? Correto. O consumo positivo é o consumo que você utiliza para evoluir. Você precisa sair desse consumo da materialidade somente. Quer dizer, deve transformar ele em imaterial. Porque esse consumo, digamos, o consumo material, na verdade, é para você trazer para a sua existência, mas que tem uma contribuição que você possa levá-lo junto com você nas próximas existências. Eu acho que aqui vale a pena a gente comentar aquilo que a gente decidiu antes da tertúlia, que o professor Valdo sugeriu que seu tema fosse autossuperação do hiperconsumismo, para evitar porque consumo é preciso que você faça. Correto, né? Correto. Então é preciso que você tenha reserva em casa, é preciso uma série de consumo. O problema é o hiperconsumismo. Você concordou, a gente vai trocar o título, né? Correto. Foi uma sugestão Concordo hoje com o professor Valdo em colocar hiperconsumismo. E o consumo é uma situação natural, só que a gente tem que avaliar bem esse consumo, né? E se você puder levar o consumo direcionando para metas que ultrapassem essa existência, que você leve com você, né? que corte esse link com a materialidade, eu acho que é a melhor condição, porque você está levando um consumo para o seu processo evolutivo. Eu vou ler duas perguntas que elas são próximas para a gente poder ver se acelera. Professora Fátima, é possível fazer uma abordagem sobre as propagandas que utilizam diversos artifícios para conseguir o cliente? Se o indivíduo já é consumista, essa forma subliminar estimula bastante. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Se a pessoa é consumista, essa forma subliminar estimula bastante. E a outra a minha pergunta é sobre as promoções, cujo preço real não diminui, que promove uma ilusão do consumidor. Então, quem é consumista cai nessa armadilha do comércio? São duas faces da mesma moeda aqui. A questão da informação abaixo do limiar de consciência, né, que é a questão da propaganda subliminar, começou com o Vicari, ele fez essa experiência em 1957,
E no filme, até o filme era Piquenique, ele colocou essas, coma pipoca, beba Coca-Cola, né? E depois anunciou os percentuais de acréscimo nessas vendas. Isso causou uma confusão muito grande na época, né? Nos Estados Unidos, outros países. E daí os psicólogos começaram a tentar repetir o experimento dele e não conseguiu, viu que a coisa não funcionava. Ele voltou atrás, disse que tinha usado alguns artifícios, e que não era bem assim. Mas hoje os psicólogos concordam de que existe um contexto para que isso aconteça. Quer dizer, essa questão daqueles textos inseridos muito rápidos numa tela de filme, e o cérebro captar isso mesmo a nível inconsciente, isso pode ter interferência no seu consumo, mas se você já for uma pessoa predisponente ao consumo, tipo, naquele momento tem que haver uma certa imediatidade. Naquele momento em que aquilo dali está sendo feito, está sendo passado para o teu cérebro, e você já é uma pessoa impulsiva, e as condições, você já tem interesse em consumir determinados produtos, você já é usuário, digamos, da Coca-Cola, se fosse o caso, e você sente sede, provocam sede em você, você vai correr para a Coca-Cola porque você já é predisposto a tomar Coca-Cola. Então, tem muitas essas questões, tem um contexto para que esse consumo subliminar aconteça. E a outra questão foi com relação às propagandas, não é isso? As promoções. É claro que promoção atinge muita gente. Tem até o filme que eu coloquei aí na filmografia, que é Delírios de Consumo, ou Shopaholic, em que a personagem ela é fissurada em promoção, em liquidação. Não? Isso aí não me afeta. Liquidação e promoção não me afeta. Então, eu nunca compro coisas assim porque está em promoção. Eu gostava de coisas que eu gostasse. Por exemplo, eu tinha aquela coisa muito primária, muito primitiva da caça, da pesca, né? Aquela coisa de buscar, né? Uma coisa bem da pré-histórica, de eu chegar numa loja e procurar um vendedor para me dizer o que eu queria. Não, eu gosto de chegar e procurar, era isso que eu gostava de fazer, de ir buscar, de olhar para as vitrines, de descobrir o que é que estava me faltando que eu pudesse achar ali. Então, essa busca era o que eu gostava de fazer. Então, promoção não me afetava, mas eu sei que afeta muita gente, a propaganda atinge mesmo, mas eu acho que o que tem que ter aí é lucidez, é a questão do processo da educação, isso aí tem que estar presente. Você vai ajudar mais uma pessoa aqui, ó. Professora Fátima, já tentei parar de consumir várias vezes. Entretanto, sempre volto quando consigo equilibrar as contas. Teria uma orientação para se parar de vez, ou seja, não consumir mais de jeito nenhum? Não, consumir de jeito nenhum não, que a gente precisa consumir, né? Não, mas ele está falando... Eu estou entendendo a colocação da pessoa, mas tudo bem, vamos lá. Isso que você passou, eu também passei. Isso que você está passando, eu passei. Então, eu consegui equilibrar minhas contas. Mas de que forma? Eu entrava no cheque especial, equilibrava as contas assim, que tinha que pagar naquele mês. Não sei se é o seu caso. Por exemplo, chega no final do mês, meu salário não dá. Cheque especial, se a pessoa entrar uma vez, nunca mais sai. Pois é, eu entrava no cheque especial. Ou então, como eu comprava demais, meus cartões estouravam, ficava no limite máximo, todos eles, eu tinha que recorrer ao cheque especial. Quando os juros estavam muito altos, eu fazia o quê? Descobri os consignados, os empréstimos consignados, aí fiz uma festa, né, com os empréstimos consignados. A taxa de juros baixinha. Vamos falar da solução. Então, isso tudo ele já sabe fazer. Então, estou querendo colocar para ela que eu estou no contexto dela, estava no contexto dela. Mas o que é que eu fiz? Né? Eu senti tudo isso que ela está relatando aí, que eu sei que não é bom, essa sensação que ela tem de engessamento da programação de vida dela. É um homem, da programação de vida dele. Ele equilibra as finanças, então, quando ele está equilibrado, ele entra de novo. Pois é, o que é que faz? Planilha é interessante que você tenha, né? Você tem essas planilhas, recorra a elas sempre para poder fazer esse levantamento. Você consegue o equilíbrio, você não consegue manter esse equilíbrio. Tem uma outra coisa da Conscienciologia que a gente não falou aqui. A consciência está acima de qualquer decisão, de qualquer vício. A decisão da consciência que a força que de vontade, né, que é o primeiro poder nosso, né? A vontade. Então, o que eu vejo é o seguinte, que a gente precisa alimentar essa vontade. Você tem a vontade de manter-se equilibrado. Você consegue ser equilibrado. Amarra o dedo, porque não pega o dinheiro na... Faz alguma coisa assim, por exemplo, tipo... Amarra o dedo que não pega o dinheiro na motiva essa vontade tua para você permanecer. De que forma você pode motivar? Quer ver uma coisa que pode fazer, que eu já vi gente fazendo? Corta, joga fora todos os cartões de crédito.
Isso é não uma tem medida. cartão de crédito. Cartão de crédito é um facilitador. Essa é um Joga passo, fora. por exemplo, eu Só cancelei compra cartões de com dinheiro, créditos. entendeu? Aí acabou o dinheiro, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito para comprar. Exato, Rosa, foi o que eu fiz. Eu procurei fazer compras à vista, as compras à vista, procurei eliminar cartão de créditos, assim, eu tinha somente 2, fiquei com uns 2 ou 3 cartões de créditos, acho que eram 2 a 3 cartões de créditos, que eu tinha muito mais, não é? Eu só tenho um. Pois é. Eu acho já difícil agora de controlar. Agora eu aquele continuo com 2. No momento eu estou com 2. Então, essa coisa do cartão de crédito, diminuir o máximo possível para facilitar o controle, comprar à vista. Por exemplo, você vai fazer supermercado, vai de barriga cheia, tem várias dicasinhas, né? Isso é verdade, isso eu já vi isso. Exato. Se você entrar no supermercado de barriga vazia, você compra muita coisa. A tendência é você encher o carrinho como se estivesse enchendo seu estômago, não é? Gente, você faz tem um que andar mais rápido que está o Exato. tempo. Então, tem essa questão, assim, são muitas questões pequenas que você pode trabalhar para conter a impulsividade, o planejamento, fazer lista para ir no supermercado. É uma forma de se auto-organizar. É uma forma de se auto-organizar e planejar o seu consumo. Então, se você entra no supermercado de barriga alimentada e com uma listinha de compras, isso já ajuda a diminuir a impulsividade e você consegue conter mais seus gastos. Já é uma boa dica de você começar por aí. Tem mais ou menos a mesma coisa aqui, ó. Na Fatologia, página 2, quinta linha. Pode explicar a reperspectivação dos valores pessoais e das atitudes consumistas? É mais ou menos isso que você falou, né? Essa reperspectivação dos valores pessoais é através da introspecção. Inclusive, aqui tem eu falo sobre os traços pessoais, que quando eu fiz o curso inicial na Conscienciologia, aquela questão de você pegar uma folha em branco, passar um traço no meio e colocar seus trafores, os traços forças de um lado e os traços fardos do outro. E você sai elencando aí esses traços. É uma boa forma de você se autoconhecer, começar por aí. E levar para o trabalho, o ambiente de família, né? Até para aquelas pessoas que não gostam muito de você. Isso eu fiz no trabalho, lá no setor de pagamento. Eu distribuí com vários colegas e pedi que fossem francos comigo e colocassem meus traços no papel e fizeram para mim. Aí teve uma que disse, puxa, eu não tinha coragem de fazer isso. Olha só, tem uma pergunta aqui que é muito interessante, que você vai conseguir ajudar muito também. Que impactos a patologia do consumismo dos pais pode causar nos filhos? E no caso de filhos adultos, como eles podem ajudar na superação do consumismo dos pais? Você tem alguma ideia para isso? Tenho, porque quando você começa a fazer um trabalho de autossuperação de consumismo, você precisa do apoio familiar, porque vai afetar também, se você propõe uma redução de gastos, você vai para a planilha, começa a fazer os cortes, né, de situações supérfluas, e mesmo que sejam necessárias, começar a trabalhar com essas situações priorizando, né, é necessário, mas não dá para ser agora, vamos priorizar o que é mais importante. Tal. Vai afetar os familiares, vai afetar os filhos, quer sejam menores ou que sejam adultos. Então, é preciso sentar e conversar com eles em qualquer nível, de qualquer idade. Você vai usar a linguagem adequada e chamá-los para esse projeto seu, né? E de mostrar que todos vão sair ganhando. À medida que você consegue uma economia maior e equilibrar as contas, pode favorecer as metas da criança ou do adulto, né? Do filho adulto. Então, todos saem ganhando e, com certeza, existe essa união da família em torno de um projeto desse porte. Tem, a professora Fátima, as pessoas brincam com um assunto tão sério, postergando um tratamento médico. Tem uma amiga que diz, devo, não nego, pago quando puder. Qual o seu conselho para prevenir chegar ao consumismo? Ela não é ainda, mas está com toda a dica para ser, né? Essa questão do devo, não nego que você está trazendo mostra o nível de irresponsabilidade que a gente está tendo em relação à nossa condição, em relação à nossa existência, em relação aos desperdícios. Eu desperdicei muito dinheiro em minha existência. Eu acho que é cosmoético também, né? E anticosmoético, é um auto-engano, não é? É autocorrupção. Quer dizer, o que você imaginar de situação negativa e de puxada de tapete de você mesma, é essa questão do devo, não nego, para quando puder, não é? É uma brincadeira, mas que é bastante sério. E é até bom nem estar repetindo, porque você faz até cria sinapses, né? Você está alimentando as sinapses consumistas, né? Com essas brincadeiras, né? Agora tem aqui, ó, professora Fátima, o transtorno bipolar na fase maníaca costuma consumir bastante. Aquilo que eu falei, né? Que eu conheço uma pessoa que tem esse problema. A minha pergunta é,
se o consumismo já não é suficiente para ser incluído no Código Internacional das Doenças, no CID. Se ele por si só já não é uma doença e não um derivado ou um coadjuvante da outra doença, decorrência de outra doença, como é o caso do maníaco depressivo. Se ele já é doente por si só, porque você tem a síndrome do hiperconsumismo, então... Correto. Aqui a gente tem o verbete, acho que pode considerar uma doença, né? Exato. Está sendo considerado como uma patologia, não sei a nível de ser inscrito já no livro, acredito que não. Mas é considerada patologia. A universidade tem a USP em São Paulo, ela já tem um setor na área de psiquiatria que trata ele chama de TCC, né, que é o transtorno do consumo compulsivo. Lá em São Paulo e em Recife também já tem atendimento nessa área. Vários estados do Brasil já estão tendo direcionamento, tratamento para do transtorno. Talvez até já esteja no CID, porque talvez, às vezes a gente né? até nem... E a gente não sabe, porque a gente não fica procurando. Eu vou até ver isso aí, foi interessante trazer essa colocação, porque eu posso pesquisar sobre isso. Professora Fátima, gostaria que você expandisse o valor e a repercussão da superação do consumismo das pessoas na sustentabilidade do planeta, como atitude de responsabilidade planetária. Você deve saber até quem é, da Intercamp, que trabalha com isso. Sabe quem é, né? Clara, né? Oi, Clara, boa tarde. Obrigada pela pergunta. Eu sabia que essa vinha de você. É interessante ver essa questão das consequências dos nossos atos, né, em relação ao consumo exagerado, ao hiperconsumismo, porque a gente está contribuindo para a degeneração do planeta. E é interessante também saber que a oferta e a demanda nossa em relação ao planeta, há uma defasagem muito grande. O planeta o déficit está aumentando em relação a isso aí. 31% é o que colocam. Quer dizer, o planeta ele não está tendo tempo de regenerar os produtos, o que é retirado dele, ele não consegue devolver o que nós tiramos dele, e também não consegue reabsorver o lixo que nós colocamos também na natureza. Então, são duas condições: devolver o que a gente consome, né, dar esse retorno. Nós estamos consumindo uma rapidez muito grande e a Terra não acompanha essa rapidez nossa, quer dizer, há esse disparate entre o consumo e o que a Terra pode oferecer, e ainda por cima o lixo que nós produzimos em função desse consumo acelerado, desregrado, também não consegue degradar esse lixo. Então o problema é sério. Tem a questão aí da pegada do carbono, né, dos combustíveis fósseis, né, baseados no carbono, mas já existe uma consciência de transformar, de fazer a utilização de energia a partir de situações mais positivas, que é a energia eólica, a geotérmica. Existem outras possibilidades que podem diminuir essa agressão ao planeta. Então, temos também a questão do lixo, como já foi colocado. Você pode, em relação ao consumo, diminuir o consumo, por sua vez, diminuir o lixo. Também você pode reutilizar esse material que antes tinha uma função e você pode atribuir funções diferentes e aproveitar esse material e ele não transformar-se em lixo. Como também, quando não tem mais para onde ir, não tem mais como utilizar aquele produto, ele ser reciclado. Então, existe essa conscientização no consumidor, desses 3 R's, né? A reutilização, a reciclagem. Então, tem uma... Se a pessoa se preocupar com isso, ela vai parar de consumir, questões, porque dá tanto trabalho, né, fazer tudo isso, que ela vai parar de consumir. Inclusive, tem até a questão da pegada ecológica, né, que é uma forma de aferir essa condição da Terra fornecer o recurso e aliás, a Terra ter recursos para oferecer, e essa condição de que nós estamos degradando ela, estamos sugando o máximo que podemos, que eles chamam de pegada ecológica. Até os Estados Unidos é campeão nisso, né? Pois é. Aqui tem uma pergunta que praticamente você respondeu, que você na parafatologia, na página 2, quarta linha, você tem assim, olha, os gastos desnecessários denunciando o autoassédio. Você lembra que você respondeu isso? Só que a pessoa está perguntando se o consumismo, se é possível o consumismo ter por etiologia um assédio extrafísico. Se a etiologia pode ser só o assédio. Você acha que é? Olha, eu acho que
É possível, mas, como diz o professor Valdo, tudo é possível. Assédio, né? Mas, assim, primeiro tem que passar pelo autoassédio, né? Então, esse heteroassédio, primeiro tem que passar pelo alto. E se está passando pelo alto, você está, de certa forma, permitindo isso, né? Então, você está dando condição de que essa consciência externa possa interferir nas tuas decisões, nas tuas escolhas. Então, tem uma pergunta aqui sobre tecnologia, página 2. Poderia falar sobre a técnica da aquisição cognitiva contínua? Essa técnica da aquisição contínua, informação contínua, é o que eu fiz quando conheci a Conscienciologia, a percepção dos cursos, das palestras, das vindas para Foz, dos cursos de campo, né? Dos acomplementares que eu gostaria de fazer todos, quer dizer, essas imersões aqui, então, todo esse arcabouço de artefatos do saber, exato, vim aqui, ir para o holociclo, para a holoteca, quer dizer, toda essa condição que a gente vê que o CAEC e todas as ICs oferecem, então esse continuismo, essa continuidade de você ter acesso a essas informações, a esses conteúdos, digamos assim, evolutivos, que só somam para a sua maturidade, então isso aí foi o que me chamou a atenção e eu uso como técnica. Essa coisa de você sempre poder estar acessando esses materiais, esses livros, esses artefatos de um modo geral que te conduz para uma condição mais otimizada. Tem aqui uma pergunta sobre o Código de Defesa do Consumidor. Como é que você relaciona isso com o tema do verbete? É na Codigologia, página 2. Então, o Código do Consumidor tem tudo a ver com o consumismo, porque ele vem, de certa forma, trazer um equilíbrio entre o consumidor e os propositores desse consumo, que são as indústrias, os comerciantes, as distribuidoras, quer dizer, ele trabalha com a relação do consumo, né? Então, o relacionamento entre o consumidor e a oferta do consumo, entre a oferta e a demanda, essas relações são trabalhadas com o Código do Consumidor. E é interessante porque o código, segundo já li a respeito, é um código muito atual. Ele é um código muito atual e trabalha bem esse relacionamento. Ele tem uma proteção em cima do consumidor. Se você lê o código, ele abrange diversas relações de consumo, né? Desde a aquisição da matéria-prima, porque não é só entre o consumidor pessoa física. A gente tem que ver que o consumidor pode ser uma pessoa jurídica. Então, as relações de consumo, elas são bem colocadas e bem orientadas dentro desse código. Eu achei que ele é bem pertinente, né? Em relação ao consumismo, por isso, porque ele, de certa forma, põe um freio. Até porque você, quando consome um produto, você não consome só o produto. Você vai consumir, por exemplo, esse produto, ele tem garantia? Não é só a compra em si. O código, ele quando fala das relações de consumo, ele abrange desde o ato da compra, como também as consequências desse produto. O seguro que a empresa dá em função do produto, se ela garante o produto que ela está colocando à venda, não é? Certificado de garantia daquele produto. Então, existe, por exemplo, o atendimento. Se ele coloca, tem central de atendimento para as suas queixas serem recebidas. Então, existe todo um trabalho que o código traz para orientar o relacionamento entre consumidor, quer seja pessoa física ou jurídica, e as pessoas que estão do lado contrário entregando o produto. Então, produto ou serviço, né? Que são diversos, são bem diversificados, e o código consegue cobrir tudo isso. Eu acho bem legal. A última pergunta de Tele Tertuliano, depois a gente passa para vocês aqui. O que é oniomania? E eu quero só refrisar aqui que no dicionário é a mesma coisa que oneomania. Então, qualquer uma das duas formas está correta. Correto. Você pode responder, então? Oniomania, você lembra? Eita, eu tenho aqui do dicionário. Você quer que eu leia o dicionário? Que agora está... É impulso exacerbado. Você quer que eu leia ou não? Pode ler. É o impulso exacerbado, doentio de comprar coisas sem delas necessitar. É a mesma coisa do shopaholic, né? Do consumo exagerado, né? Tem o mesmo significado. Só que shopaholic parece que é só no shopping, né? Porque tem um shopping antes. Porque aí é o consumo direcionado para um ambiente, geral, né? Isso. Correto. Oniomania, correto. Tá certo? Aí tem duas formas de escrever. Oniomania ou oneomania. Com I ou com E? Andrews, pode fazer sua pergunta. Agora pode fazer depois dele. Tá? Alô?
Eu queria que você explicasse melhor a binomiologia, página 3. O binômio patológico, ansiedade e urgência. Página 3. Ansiedade e urgência aqui. Essa questão aí acho bem interessante no livro. Aliás, várias das que estão colocadas aqui na binomiologia, tem até uma sequência mesmo. Essa ansiedade e urgência. A ansiedade, ela já remete para a questão da urgência de consumir. As pessoas que são muito ansiosas, elas já têm uma certa impulsividade natural, porque a ansiedade, ela causa transtorno para a pessoa. Por quê? Porque você fica, o fato de você querer tudo muito rápido, tudo para ontem, isso leva, diante do consumo, essa postura da ansiedade, induz você a comprar sem você refletir, sem raciocinar, pelo padrão que você está de desconforto em função da ansiedade. Então, a ansiedade, ela já conduz naturalmente à urgência. Ela tem esse sentimento de urgência. A pessoa ansiosa é a pessoa bem apressadinha, avexadinha, né, como diz lá no Nordeste. Então, é a pessoa avexadinha, apressadinha, tudo quer para logo. Então, não dá para esperar. A necessidade tem que ser suprida ali de imediato. Então, aquilo que nós queremos, que poderia esperar um pouco, para uma pessoa que está num nível de ansiedade alto, não é? Já é difícil dela se conter e parar para pensar em época mais oportuna. Realmente o salário, se ela não tiver, ela vai buscar no cheque especial, ela vai buscar de qualquer forma, ou no cartão, e vai comprar mesmo, porque ela não consegue se conter. Exatamente, ela não consegue se conter. Então, é a urgência de consumir, de suprir a necessidade, não é? A carência, a ansiedade proporciona isso. E agora, só que a ansiedade, ela não só transparece no consumo, ela transparece de várias outras maneiras, mas no consumo está bem visível, já que é o tema que a gente está abordando aqui. Fátima. Oi. Parabéns pelo teu verbete também. Oi, tudo bem. É assim, me veio a ideia, tudo começa pela auto-reeducação consciencial, o princípio, porque tu pode desperdiçar de várias formas, né? Tu pode desperdiçar uma água, às vezes tu está lá, tu desperdiça a água, né? Então, não deixa de ser também uma questão de reeducação. Como tu falaste, tu vai no mercado e uma técnica lógico, não ir lá com ansiedade, é tu te alimentar antes, porque tu vai tranquilo e vai escolher realmente, vai seguir a tua lista. Mas, assim, para mim o fator que flui bastante mesmo é a autoeducação. Porque no momento que tu está ali, que tu vê que tu não precisa de consumir determinados objetos, ou coisas, ou alimentação, se tu tem essa autoconscientização, tu vai pensar sobre aquelas outras pessoas que não têm a oportunidade que tu tem ali e tu está desperdiçando essa oportunidade. Então, aí que eu falo da autorreeducação, em todos os sentidos, né? No caso aqui seria mais a questão consciencial, né? Mas você sabe que eu estava pensando aqui, foi que anteontem, foi quinta-feira, eu defendi o verbete de hipersensibilidade eletromagnética. E assim, as pessoas não entendem o que é isso, porque eu sofro disso. E eu estava pensando aqui que como eu não tenho absolutamente nenhum vício de consumismo, mas nenhum. Ao contrário, uma vez eu saí da consciencioterapia, a tarefa que eu tinha é para sair e comprar qualquer coisa que eu visse na rua. E eu rodei quarteirões em Foz do Iguaçu para poder comprar qualquer coisa, que eu não consigo comprar qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, eu fiquei me perguntando, que é uma doença igual a que eu tenho. Só que, assim, como eu não tenho o hiperconsumismo, eu não entendo como é que uma pessoa não consegue se controlar. E como é que, quando a pessoa não tem a hipersensibilidade eletromagnética, ela jamais vai entender como é que eu, entendeu? Não consigo me controlar diante do eletromagnetismo. Então, assim, tudo depende da vontade. Mas é uma patologia, são duas patologias diferentes. Então, é bem intrigante. Eu estava aqui o tempo inteiro, falei assim, gente, mas como é que pode? Porque, para mim, é assim, é inimaginável uma pessoa sair comprando. Para mim, não é, sabe, não faz sentido. Por outro lado, eu defendi um verbete aqui que as pessoas, sabe, jamais podem imaginar como é que eu sinto uma coisa que ninguém sente, quase. Quer dizer, tem milhões de pessoas sentindo, mas não é a minoria. Né? Então, eu fiquei pensando, assim, é bem importante
que a gente fale da reeducação, mas tem que ter um respeito especial, né? Para aquela doença da pessoa. Agora, a pessoa tem que procurar recurso, realmente. Exato, e procurar recurso pelo seguinte, Rosa, porque quem tem essa questão do hiperconsumismo, que é uma patologia. É uma patologia pois mesmo. É, então só que existem os estímulos externos, além dos internos, tem os estímulos externos, porque o que existe, por exemplo, você dentro de shopping, porque o que mais os centros de compra hoje estão se resumindo a shoppings, né? Então, o que é que acontece? Você está ali dentro, você só vê cara de pessoas felizes, né? Carregando suas sacolas, né? É o sorriso de canto a canto. Você não vê ninguém brigando. É muito difícil passar pessoas próximas de você discutindo, brigando. É alegre, porque vão para o cinema, grupos de jovens, aquela coisa toda. Então, o que é que acontece? Existe toda uma cientificidade na construção dos shoppings, né? Ele já é direcionado para um holopensene consumista, a construção dele. Existe o piso escorregadio para você andar devagar e poder olhar todas as lojas. Você não corre dentro do shopping. Não é verdade? O piso é escorregadio, pode observar, que é para você andar lento. Ninguém consegue correr ali, se correr, cai. Né? Existem as lojas âncoras. Elas ficam geralmente nas extremidades. Para você ir na loja âncora, você tem que percorrer todas as outras pequenas, né? Então existe todo um trabalho em cima da construção do shopping, né? Sim. É verdade, não existem relógios dentro do shopping para você se perder na hora. Você está ali dentro, você não sabe se é de manhã, tarde, noite, você não sabe quantas horas passou. Você olha, se você olhar para o relógio seu, mas dentro do shopping não tem relógio. Música ambiente, você vê que a música é uma música que agrada assim, a maioria das pessoas, e muito baixinha, quase imperceptível, só para tornar o ambiente agradável. E não tem aquela música... Para dar aquele tonzinho de música, lá suavezinho e tal, não agride o ouvido, não tem esse negócio de dizer, que música chata, não sei o que, você nem percebe o que está tocando. Só sabe que tem música tocando, para tornar o ambiente agradável. E já li, inclusive, que eles injetam oxigênio nos ar-condicionados para dar aquela sensação de frescor. E você se sentir bem dentro dos shoppings. Tanto você entra, você fica bem lá. Fora o que você encontra lá dentro, né? Você encontra segurança, lazer, alimentação, quer dizer, uma série, a parte médica também, atendimento médico, então tudo ali a seu dispor. A questão de você transita ali dentro, estacionamento, você estacionamento, tem tudo. Pois é. Então você se sente super bem ali dentro, porque lá é o lugar onde você encontra tudo. E onde dizem todas as tribos se encontram, né? É bem democrático. Mas, Fátima, também tem umas lojas de departamento que tem músicas aceleradas, percebeu? Música de loja de departamento que você bota música acelerada e você vai consumindo mais. É dependendo do tipo de loja, né? Por exemplo, aquelas de óculos, que vendem óculos, né? Entra muito adolescente com aquelas... As músicas são bem pesadonas, loja americana, né? Mesmo. A Van, loja americana, mas a loja americana, a médica na época tinha. O que eu ia falar também é que o próprio presidente americano, ele fala, consumam. A sociedade é como se a gente fosse a mola, como se o cidadão fosse consumidor, só que não tem nada a ver. O consumidor é uma coisa, cidadão é outro. O cara acha que por ele estar consumindo, ele é cidadão. Exato, você trouxe essa questão do presidente norte-americano, mas o presidente nosso, na época, Lula, tem aqui um trecho de um discurso dele, né, que foi tirado do livro A História do Consumo no Brasil. Está aí na bibliografia específica. Esse trecho aqui ele está incentivando o consumo, né? Justamente esse ciclo do consumo. Mas a economia a economia é a base da economia, da sustentação econômica é o consumo. Se não tiver o consumo, a indústria não funciona. Exato, a coisa não movimenta. Aí cabe a nós fazer essa regulação, regular, né? Eu acho que cada um tem que regular. Cada um tem que regular o seu consumo. Agora mesmo, as políticas, né, do governo do Brasil, aqui, a política econômica foi de reduzir a taxa de produtos comprados na Argentina ou no Paraguai, baixou de $300 para 150, Foi 150. Já fizeram isso uma época atrás, uns meses atrás. Fizeram isso também. Aí depois voltaram. Então e agora eles retomaram essa medida. Não sei se já passou essa medida? Eles iam passar. Não, agora já está atuando. Vai ter um movimento lá no Paraguai. Que teve um movimento no Paraguai que queria até o contrário, queria aumentar para $500. Né? Então, não sei como é que ficou, eu não acompanhei isso. Essa cota vale, se comprar na Argentina, já não pode usar para comprar no Paraguai. Aí você tem que entrar, entrar os impostos, incidir impostos. Então, a gente vê como ele trazendo a questão do presidente, né, as políticas interferindo no consumo, né? Aumentando ou diminuindo, porque através do incentivo ou de um desincentivo também provoca essa redução do consumo nosso. Mas o governo interferindo na nossa vida, né? Ele quer perguntar. Deixa eu perguntar. Pergunta aí. Alô? Eu queria que na parafatologia,
A interferência paragenética e grupocármica nas decisões financeiras. É a 5ª linha, na página 2. Você achou? Na 3ª linha, a interferência paragenética e grupocármica nas decisões financeiras. Deixa eu ver aqui. A interferência paragenética e grupocármica nas decisões financeiras. Assim, porque eu sou produto de mim mesma, né? Eu sou produto de outras existências, mas no tocante às minhas próprias atitudes, né? O que eu fiz de bom ou de ruim, o resultado está aqui hoje, né? Espero me dar uma contribuição maior para as próximas existências, para mim mesma, né? Então, essa contribuição paragenética, essa interferência paragenética nas decisões financeiras, com certeza acontece, por essas razões que eu acabei de dizer. E a questão grupocármica interfere porque os meus relacionamentos presentes, né, dentro da família, existe essa questão até por conta da educação recebida. As informações que eu recebo dentro do meu grupo karma, digamos, o grupo karma mais a nível familiar, essas informações vão interferir nas minhas decisões, no processo educativo da criança, do adolescente. Então, isso aí vai ter repercussão na forma de você consumir. Como eu não tive uma educação muito, assim, pelo menos assim, mais direcionada, ou mesmo que fosse mais efetiva em relação à questão do consumo, não existia essa preocupação, e essa preocupação é mais atual, né, da dos pais em relação aos filhos, de passar essa orientação de como lidar com o dinheiro, até para não estragar a própria existência. Então, hoje em dia isso aí é mais comum, mas na minha época não era. As informações que nós recebíamos era se você tivesse algum exemplo dentro da família de alguém bem-sucedido ou mal-sucedido. Aí, dependendo do exemplo sendo positivo ou negativo, e você se encaminhando por um deles, as tuas escolhas vão ser favoráveis ou desfavoráveis. No meu caso, não tive essa orientação e também não busquei. Vim buscar mais na fase adulta, já quando já estava padecendo dos sintomas, né? Nosso tempo acabou, Fátima. Eu só queria ler a frase enfática, porque eu acho que dá uma mensagem muito boa para as pessoas que sofrem com essa patologia, e usar à vontade, né? E usar essa frase enfática. A autossuperação do consumismo é alcançada através de medidas autorreeducativas adotadas pela consciência lúcida com base na teática da inteligência evolutiva e do autodiscernimento e vontade ferrenha para vencer. Fátima, a gente agradece muitíssimo. A gente viu que você fez bastante assistência aí. Agora, eu vou convidar, foram 17 pessoas teletertulianas lá da tua região, lá do Nordeste. Vou convidar essas 17 a participarem mais das nossas tertúlias. Sintam-se convidados, tá certo? Então, a gente agradece a todos os teletertulianos, agradecemos a todos vocês presentes aqui, aos dois grupos, né, com as perguntas que nos enviaram, com as energias que mandaram para o campo. Parabenizamos novamente a você pelo verbete, aguardamos novos verbetes e passamos então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 17 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 37 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados, a Dalva com a 4ª jornada de Parapercepciologia e a Patrícia com o Acoplamentário. Boa tarde a todos. A CIP e o CAEC convidam a todos para a 4ª jornada de Parapercepciologia e o 2º Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas. Acontecerá em 5 de abril. Esse evento, ele visa estimular o intercâmbio científico de pesquisas sobre a utilização lúcida e responsável do parapsiquismo interassistencial e cosmoético, oportunizando a apresentação de resultados individuais e grupais, divulgando verpons de diferentes especialidades da conscienciologia. Mais informações, os alunos poderão entrar em contato com a recepção do CAEC ou através do telefone 45, nosso código de área, 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidá-los para o Acoplamentárium com o tema Parapercepciologia, que vai acontecer aqui no CAEC nos dias 27, 28 e 29 de março. É um final de semana, então de sexta a domingo. Os epicons são a Patrícia Pialarice, o João Bonassi e a Cristiane Ferraro.
O acoplamentário é um curso sem pré-requisito. Isso quer dizer que, se você nunca fez um curso na Conscienciologia, você tem a oportunidade de participar. Ele é um curso de campo, acontece dentro de um laboratório, e um curso de campo ele é majoritariamente desenvolvido a partir de experimentos para desenvolver a clarividência, a psicometria, a leitura de energias, o contato com as consciências extrafísicas. Então, se você tem interesse nesse curso, entre em contato com a recepção do CAEC no DDD 45, o número é 3525-2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Serenosfera, especialidade Serenologia, e a verbetógrafa Virgínia Sibon. Muito obrigado e boa tarde a todos.